Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yankee, eu sou o PAE da Brava Distribuidor de Goiânia e esse é o nosso segundo vídeo aí de continuação de programação e apresentação do Machine Expert Basic. Então, continuamos aí a partir do vídeo anterior, na qual estávamos falando da configuração da parte de hardware dos nossos controladores. Então, como mencionado, o Machine Expert Basic ele é para programação dos CLPs M221 ou M221, opcionalmente para M200 e M100, tá? Vamos dar preferência ao M221, até porque ele é um controlador mais completo dessa linha. Os M100 e o M200 eles possuem limitações, mas não divergem de forma de programação de um para outro. Então, essa é a parte de configuração de hardware do nosso equipamento. Nós selecionamos aqui os modelos dos equipamentos inicialmente. Então, quando eu selecionar o modelo, basta fazer o arraste para a tela de configuração. Ele vai confirmar a minha mudança de controlador. Aqui embaixo ele vai aparecer a descrição do dispositivo, na qual ele vai passar algumas informações importantes aqui para nós em relação ao dispositivo, quantidade de entradas, saídas, que tipo de saídas, no caso saída relé. Ele informa aqui que saída relé ele possui corrente máxima de 2 amperes, quantidade de entradas analógicas, então ele dá todo o resumo das informações necessárias desse controlador. Inicialmente, clicando aqui em entradas digitais, nós conseguimos visualizar todas as entradas digitais embarcadas do controlador apenas, então estamos falando apenas por enquanto do controlador, ignorando qualquer módulo de expansão. Então nós temos aqui da primeira até a última entrada. Lembrando sempre que ele vai partir da 0.0 e vai até a 0.8, lembrando então que ele possui 9 entradas digitais. Ele vai possuir ela vai informar se ela está sendo utilizada dentro do nosso programa. Então por enquanto não, porque nós não elaboramos um programa, não elaboramos uma programação até o momento. Endereço, esse é o endereço que será anexado ao programa, ou seja, onde eu for me referenciar a essa entrada, ela vai possuir esse endereço ou esse símbolo opcional. No caso eu vou colocar aqui um símbolo de liga e desliga, ou seja, simulando um botão de liga e desliga. Faremos um exemplo bem simples, apenas para demonstrar toda a funcionalidade do software e das entradas. Filtragem, então ele tem filtragem, utilizar a filtragem por 3 milissegundos ou 12 milissegundos ou então nenhum filtro. O que é isso? Esse é o tempo mínimo de diferenciamento de um pulso de entrada para outro. Semelhante àquela função debouncing, que a gente utiliza muito na eletrônica para os aventureiros aí que gostam de programar Arduino. Ele basicamente vai fazer com que você diferencie um pulso de outro em relação a um tempo, ou seja, você tem 3 milissegundos para diferenciar um pulso de outro, para executar uma função de outra. Temos um laço que não é selecionado aqui por enquanto. Nós temos a runStop, ou seja, eu posso pegar qualquer uma das minhas entradas e vincular a função runStop. A função runStop, ela possui uma chave runStop no controlador, ou eu posso anexar uma entrada digital. Essa função é para executar ou parar totalmente a execução da minha lógica de programação. Então seria mais ou menos ali como não executar ou executar a minha lógica. Temos eventos, ou seja, eu posso utilizar qualquer uma dessas entradas aí para chamar algum evento específico. Isso depende muito da programação, então nós não podemos configurá-la aqui inicialmente. Prioridade também depende muito da programação que nós iremos elaborar, subrarotina da mesma forma. E um comentário, então eu posso comentar aqui, por exemplo, que esse seria o botão de liga e esse é o botão de desliga. Embaixo nós temos saídas digitais. Lembrando que nós temos aí diferentes tipos de saídas. Temos saídas digitais do tipo relé e do tipo transistor. Então inicialmente eu vou estar mostrando para vocês como configurar saídas a relé e posteriormente a gente vai fazer um exemplo aí configurando saída a transistores. Aparentemente ela não possui tanta divergência, mas a gente sabe que, por exemplo, uma saída a transistor ela possui uma resposta muito mais rápida, ou seja, eu consigo ter interação com funções do tipo PTO para controle de servomotores por saída por pulso, então eu tenho uma resposta muito maior em relação à saída relé. Saída relé seria basicamente para estar
fazendo acionamento de contadores, de relés, acionamentos mais simples, né? Com o tempo de resposta um pouco mais lento. Quando eu falo tempo de resposta, o tempo de resposta é em relação a milissegundos, tá? Até porque nós sabemos aí a diferença entre o atracamento de um relé e o atracamento de um transistor. Da mesma forma, as saídas digitais nós temos se ela está sendo utilizada no nosso programa, o nosso endereço no programa e o nosso símbolo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, bobina. Seria, por exemplo, uma bobina de um contador. Posso comentar. Ou seja, com essa saída nós estaremos aí acionando um contador. Aqui ela informa se ela está sendo utilizada por um alarme. Eu poderia selecionar essa saída para me gerar um alarme, e aí ela aparece aqui se ela está sendo utilizada, se ela já está sendo utilizada no nosso programa. Isso é bem interessante porque existe um acessório que é um visor, que a gente vai estar falando mais sobre ele, que a gente pode gerar aí um alarme para ser mostrado nesse visor, tá? Não é muito usual, mas ele possui essa opção. E valor de fallback. O valor de fallback é o valor na qual ele vai retornar, ou seja, que seria seu estado inicial. O seu estado inicial normalmente é desligado, então ele permanece todos em 0. Mas a gente poderia, por exemplo, mandar ele retornar o valor inicial para 1. Então, inicialmente eu vou selecionar apenas uma saída. Entradas analógicas, então eu vou salvar essa minha alteração e vou para entradas analógicas. O controlador possui nativo, todos os controladores possuem, M221 possuem de forma nativa duas entradas analógicas de 0 a 10 volts. Eu não consigo alterar tanto o tipo quanto a escala, ou seja, o mínimo dela vai ser 0, o máximo vai ser 1000, ou seja, se eu estiver lendo um sensor, aí eu vou ter que fazer a conversão, né, ou a escala de 0 a 1000 para o nível desse sensor. O que difere, por exemplo, de eu utilizar um modo de expansão analógica, porque eu consigo alterar tanto o tipo na maioria deles, 4 a 20, 0 a 20, 0 a 10, menos 10 e mais 10, então quanto eu posso modificar a escala. Então é bem interessante eu poder modificar a escala, porque eu posso colocar direto na escala de engenharia, eu não preciso desenvolver uma lógica de escala para mim estar trabalhando com a minha analógica, ou seja, um sensor de 4 a 20 mA, eu posso trabalhar ele, por exemplo, a 0 a 16 bar, então eu posso pôr a escala direta de engenharia aqui na própria configuração da entrada analógica. Eu vou demonstrar isso para vocês já já. Temos o contador de alta velocidade. Então nós temos aí a opção de 4 contadores de alta velocidade. Por que 4? Porque os contadores de alta velocidade dependem de entradas rápidas. E todo controlador ele possui aí 4 entradas rápidas de forma nativa. Então a função HSC, High Speed Counter, eu só consigo configurar utilizando as 4 entradas. Então, se eu configurar, eu posso colocar, por exemplo, fase única, fase dupla, em caso de encoders, ou um frequencímetro, para contar a frequência aí de algum equipamento específico. Então, se eu, por exemplo, colocar uma fase única, eu estou utilizando a primeira entrada, e ela irá ser entendida nesse programa como uma leitura de entrada rápida, para justamente leitura de encoder. Então, quando eu colocar o bloco HSC 0, ele vai estar referenciando justamente a leitura de entrada rápida dessa entrada aqui. Se eu colocar, por exemplo, fase dupla, eu consigo colocar aí 2 fases, ou seja, 2 entradas para mim estar lendo um encoder, por exemplo, um encoder de fase A e fase B, na qual eu teria também dentro desse bloco aí a contagem de forma rápida. Por que eu não poderia colocar uma entrada para ser contada de forma normal para a leitura de encoder? Porque como ele gera pulsos com uma frequência muito rápida, uma frequência muito grande, eu não tenho a capacidade de fazer a leitura, de diferenciar um pulso de outro, no caso de 2 entradas, sem a utilização desse bloco. Por quê? Porque o bloco ele vai criar uma rotina separada da minha rotina normal de programa para estar fazendo essa leitura de forma rápida e com uma prioridade maior. E aqui, se eu quiser, por exemplo, refletir o que acontece nas minhas entradas, nas minhas saídas, eu consigo. Não é o caso, porque seriam saídas a relé, então ele não teria esse tempo aí de acionamento, né? A gente sabe que o que acontece na entrada não seria replicado na saída justamente por isso, mas eu conseguiria colocar aí apenas um sinal, um status, né, desse funcionamento. Posso utilizar um gatilho, ou seja, bordo de subida ou descida para ambos os acionamentos, ou seja, diferenciar um pulso de outro pela borda de subida, descida ou ambas as bordas de um pulso. Consigo aí colocar por prioridade, né, se eu selecionar algum tipo de gatilho.
E ele vai criar automaticamente dentro do meu programa um evento TH0 e TH1. Então, futuramente eu vou mostrar aí para vocês como configurar essa entrada, como configurar esse bloco HSC para estar utilizando dentro da programação, tá? Lembrando, eu posso utilizar 4, justamente porque eu posso utilizar um individualmente para cada entrada, mas se eu utilizar, por exemplo, 2 blocos de HSC com 2 entradas cada, eu não consigo utilizar as 2 últimas remanescentes. Barramento de entrada e saída. Então, o barramento de entrada e saída é justamente a partir do momento que eu vou colocando os módulos de expansão, ele vai me mostrando o consumo do barramento da CPU, ou seja, ele tem um limite de consumo máximo até 7 módulos. Então, eu não consigo passar de 7 módulos porque ele excede aqui a alimentação que a CPU disponibiliza para os módulos de expansão. Aqui eu tenho porta Ethernet, na qual eu faço a configuração da minha porta Ethernet. Ele vai indicar aqui que não tem nenhum protocolo ativo, então eu posso colocar aqui os parâmetros de segurança, servidor Modbus, protocolo Ethernet IP ativado. Eu posso selecionar como o IP DHCP ou BootTP ou um IP fixo. E aí eu consigo colocar aqui o endereço do meu controlador. Lembrando que esse é o IP de projeto, não quer dizer que o IP que eu já colocar aqui será o IP do meu controlador, tá? Eu tenho que dar download dessa aplicação para ele receber esse IP. Então vamos colocar aqui só como caráter de preenchimento mesmo o IP do nosso controlador. Ele vai colocar máscara de subrede. Lembrando que o padrão normalmente é 255, 255, 2550, ou seja, ele vai preencher os 3 primeiros octetos e disponibilizar 255 dispositivos nessa rede aqui para mim estar colocando. Gateway, se eu utilizar alguma gateway na minha rede, eu posso colocar o IP da gateway ou deixar como 00. Taxa de transferência eu vou deixar como automática. Então vamos aplicar essa configuração. Modbus TCP. Então nós temos aqui a primeira configuração do Modbus TCP. Eu vou deixar para um vídeo posterior, porque é uma função um pouco extensa que exige um pouco aí de cautela para estar fazendo uma demonstração de como funciona essa função aqui de Modbus. Envolve muita parte de comunicação, I/O scanner, adaptador de Ethernet IP. Então eu consigo habilitar o meu controlador para ser um escravo em Ethernet IP. E aí eu consigo habilitar as instâncias e o tamanho das palavras para ele ser comandado ou ser lido em Ethernet IP. Configuração da porta serial, então eu posso utilizar o protocolo Modbus ou Modbus Serial I/O Scanner, que eu, como disse, eu vou explicar essa função já. E eu consigo aí passar toda a configuração da porta serial, né? Taxa de transmissão, paridade. Lembrando que para a porta serial, todos os dispositivos dessa mesma rede devem possuir, caso não possuam um conversor, essa mesma taxa de transmissão, paridade, bits de dados e bits de opção. Eles têm que estar sintonizados aí para fazer essa comunicação, né? E Modbus, eu consigo colocar ele como um mestre ou como escravo. Lembrando, o mestre não tem endereço. Escravo eu vou possuir um endereço aí de 1 a 247, né? Dentro da minha rede. Eu posso limitar o tempo de limite de resposta e o tempo de enquadros em milissegundos. Posso mudar o modo de transmissão para RTU, né? Root, Terminal Unit, Remote Terminal Unit ou ASCII2, né? Ele possui aqui nos dispositivos Generic Modem e esses SR2 Mod 01 e 03. São acessórios aí que eu posso estar anexando ele na porta serial do meu controlador. São um modem, né, que eu posso estar mandando aqueles alarmes, mensagens através de mensagens da porta serial, ou tá aí anexando um outro tipo de acessório. Inicialmente, pessoal, essa é a primeira configuração que eu gostaria de estar passando para vocês, uma breve descrição do funcionamento, né, da parte hardware. Eu vou estar explicando no próximo vídeo funções específicas do nosso controlador aí, para estar demonstrando as funções de I/O Scanner, como isso funciona e como pode ser feito. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.